Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso 7º episódio da Krakencast, tá? Criamos esse podcast para você que é empresário, empreendedor ou está pensando, né, em empreender, franquia, quer saber sobre franquia. Só que eu costumo falar que aqui a gente conversa sobre tudo. E eu tive o grande prazer de conhecer uma pessoa muito bacana, uma pessoa, olha, eu costumo falar fora da casinha, por um amigo também, que fazia anos que a gente não se via, mas um grande amigo. E num cafezinho aqui em São Bernardo, ali no Café, começamos a conversar e nasceu um projeto muito legal que hoje nós vamos estar startando e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar demais, tá? Eu sou Jefferson Virgílio, eu vou me descrever, tá? Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que está nos ouvindo e vai nos ouvir ainda e assistir, tá? Então eu faço uma autodescrição para aqueles que têm alguma deficiência visual conseguir montar um cenário de onde nós estamos, tá? Eu tenho o que me resta de cabelo preto, escuro, né? Eu tenho uma barba meio branca, meio preta, tenho 1,68 m. Sou gordinho, tô com uma camiseta preta e um óculos caramelo, tá? E hoje nós vamos conversar aqui com essa amiga que eu a vi uma vez só, mas já parece que eu conheço ela há uns 20 anos já. Vou falar o nome dela agora completo, mas depois eu chamo ela de Nath, tá? Então é a Nathalie Alvaide. Nath, grande prazer estar te recebendo aqui. Prazer é meu. Uma satisfação e queria que você falasse seu nome e se descrevesse. Sim, também. Pode. Com essa aqui. Oi pessoal, eu sou a Nathalie, mas todo mundo me chama de Nath. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos lisos na altura dos ombros. Hoje eu estou usando um óculos de aro preto, uma blusa preta e tenho algumas tatuagens. Tá certo. E essa é minha audiodescrição. Sobre mim, eu sou filha da Cláudia, do Celso, irmã do Bruno, que legal. Tia da Luna. Nossa. Eu sou formada em pedagogia, eu tenho mestrado, mês que vem defendo meu doutorado. Show. Em ensino história de ciências matemática. Também tenho especialização em educação tecnológica e inteligência artificial. Mas hoje a gente está aqui para falar daquela doença. Isso, falar de um assunto que é delicado, mas o nosso propósito aqui é desmistificar, tá? E agrupar, né? Aqui no fundo o pessoal está passando alguns banners, tá? E logo depois do banner tem ali o Instagram e o WhatsApp, tá? Então, assim, são os apoiadores, tá, do nosso projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? No final que vai ter o Krakencast, vai ter o Insta, vai ter o WhatsApp e vai ter, para quem quiser dar uma forcinha pra gente, porque é um começo, vocês sabem como que é, né? Tem um Pix. Não tem um valor definido, se você quiser colocar R$1, 50 centavos, não tem problema nenhum, é muito bem-vindo, tá? Nath, vamos lá então. Queria que você começasse aí contando um pouco da sua história. Tá bom. Antes de começar a falar da minha história, eu só quero esclarecer para o público que nos assiste que eu não vou falar o nome daquela doença com C, CANCER, porque a nossa sociedade não lida muito bem, não lidando muito bem, o algoritmo corta. Derruba. Então, para não derrubar o engajamento da live, eu vou usar outros nomes e a outra palavra com M, M-O-R-T-E. Vou falar que vai de arrasta. Tá certo. Só pra esclarecer, porque senão, né? Deixa eu só fazer um parênteses, Sim, claro. Desculpa. Ele não vai aparecer agora, porque simplesmente ele é o cara do dinheiro e o cara da caneta, ele que fecha os grandes acordos, mas na próxima vocês podem ter certeza que ele vai estar aqui, que é o Cláudio que eu falei para vocês. Cláudio,
Grande abraço, muito obrigado aí por esse elo que aconteceu há anos, não se via, começamos a conversar pelo WhatsApp, né, no projeto de vinho. Sim. Aí você falou, pô, tem uma pessoa que eu quero que você conheça, apresentou a Nath, e aí nasceu esse terceiro projeto. Mas, brigadão, viu, cara? Antes que eu esqueça também, trouxe um presentinho pra você. Ah, o que eu falo pra todo mundo. Olha o que nós temos, ó. Café. Vou mostrar pra vocês. Café. Ó. Alento, como que é o nome? Café especial, Alento. Da sua tia? É Maitê e o meu tio Alexandre. Mandou pra Maitê gente. e Alexandre, muito obrigado. Eu vou fazer esse café. Eu vou o próximo programa eu comento com vocês. E quero também convidar vocês para vir aqui uma hora falar do café que deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Nem vou mexer aqui para não estragar o paladar. E mais uma vez, pessoal do Escuderia do Cordeiro, um bolinho pra gente, que nós vamos comer aqui. Infelizmente, vocês só vão olhar, tá? Mas eu e a Nath aqui vamos comer todo o bolo, tá? Com certeza. Vamos lá, Nath. Então, contando da minha história, né? Eu vim aqui hoje para contar um pouquinho dela, tirar algumas dúvidas e começar o trabalho de formiguinha, que é quebrar o tabu em relação a essa doença tão estigmatizada, né? Sim. Então, como que tudo começou? Em 2016, no dia do meu aniversário, meus alunos fizeram porque assim, não falei, né, sou professora. Ah, que legal! Era professora, né, tô afastada de sala de aula no momento, da rede pública, mas naquele momento eu estava dando aula ainda, e foi meu aniversário e meus alunos fizeram uma surpresa para mim, né. E eu saí séria em todas as fotos e foi super estranho. Um aluno até perguntou, você não gostou da surpresa? Nossa, eu amei, porque você tá com cara de triste. E eu não entendi muito bem o porquê, né? Sim. Aí pensei, às vezes eu tô cansada, tô estressada, ser professor não é fácil. Com certeza. Então, né? Mas acabei, assim, foi percebendo que aquele dia foi o primeiro sintoma que todo mundo percebeu, inclusive eu. E aquilo foi evoluindo, né, comecei a ter dificuldade de falar, dificuldade de comer, a minha voz foi sumindo e anasalando, como uma pessoa fanha. E aí eu comecei a procurar médicos para tentar entender o que estava acontecendo comigo, e eu tive diagnósticos diversos. Faringite, laringite, porque eu buscava mais otorrino, né, porque como era um problema mais de voz e garganta, eu achei que era a especialidade médica correta. Pronto-socorro, várias vezes também. E aí, mas nada melhorava, eu só piorava, perdi muito peso. E aí teve um dia que começou a vir os diagnósticos de psicossomático. Que isso era uma questão de estresse, era problema da minha cabeça, eu precisava desacelerar, precisava terminar um relacionamento, precisava N coisas. Fui resolvendo isso, procurei psicólogo, mas não melhorava. E isso trouxe um pesar, né, mental, de que, poxa, eu tô fazendo isso comigo mesma, né. Mas enfim, aí teve um dia que os meus pais me levaram no Parque de Ibirapuera, nessa ideia, né, de tipo desestressar, de fazer uma coisa diferente. Né, na isso, dar uma espairecida. E a gente foi andar de patins e chegou no fim do passeio, eu não consegui tirar meu patins. Não tinha força. Nossa. Meu pai que teve que tirar pra mim. E aí a gente foi tentar almoçar, não consegui almoçar, eu engasguei, né, engasguei feio, né, de precisar de manobra, sabe? E aí a minha mãe falou, não. E tem alguma coisa muito errada. E não é possível que isso é psicológico. Tem alguma coisa errada. E eu já tinha um histórico na família de uma tia que tinha tido um tumor cerebral. E ela começou a ter questões de fala, deglutição, né? Não foi o primeiro sintoma dela, mas isso aconteceu. Então, assim, levantou um alerta. E aí meus pais me levaram ao hospital. Eu fui em 3 hospitais naquele dia. E quando chegou no 3º hospital, sabe o chilique das mães? Eu não vou levar minha filha embora até vocês descobrirem o que ela tem. Assim. E aí, a nossa sorte é que tinha um médico no pronto-socorro desse último hospital que eu fui,
que ele era cirurgião e ele estava mais atento a algumas coisas, né? E ele pediu para examinar minha boca para ver se tinha alguma coisa. E aí ele falou assim: engole a saliva. E minha boca cheia, eu tava cuspindo saliva em copinhos, né? Porque não tinha força na garganta para engolir a própria saliva. E aí eu falei para ele: eu não consigo. Ele arregalou o olho assim. Como não consegue, então, né? como não consegue engolir sua saliva? Eu falei assim: eu não consigo, ela fica parada na minha boca e se eu faço força para engolir, eu engasgo. Então, eu não tô conseguindo. Ele falou assim: não, eu vou te internar. Sua mãe tá certa, isso não é normal. Isso foi no terceiro hospital que você foi? Daquele dia. Daquele dia. Porque eu já tinha, naquele momento, eu já tinha ido em 6 médicos diferentes. Nossa. E não contei quantas vezes eu fui num pronto-socorro. Então, foi muito moroso, né? Descobrir, alguém levar, entre aspas, a sério que tinha algum problema. Porque os exames não aparecia nada. Eu fazia aquelas laparoscopia e não tinha nada. Não estava vermelho, não estava irritado, infeccionado. Então, não tinha uma explicação, né? E aí, esse médico, ele me internou. Naquele dia eu fui fazer uma tomografia do crânio, né? Pra ver se realmente a nossa suspeita, que a gente faz o link com a minha tia, tava certa. E não deu nada na tomografia, mas ainda assim me internou porque não dava pra ir pra casa, né? E aí no dia seguinte um neurologista foi me ver. Foi a primeira vez que eu me consultei com um neurologista, eu ainda não tinha tido esse insight, né? Certo. E ele... Foi muito engraçado, porque quando ele entrou no quarto, ele falou assim: eu achei que você, talvez, pela sua idade, por ser jovem, o que eu tô lendo no histórico, as pessoas relatando possibilidade de doença psicossomática, eu achei que talvez você tivesse feito alguma dieta maluca ou tomado algum remédio para emagrecer, porque você relata que perdeu 10 quilos. Sim. Então, eu tava vindo aqui com essa suspeita, né? Mas eu acho que você tem miastenia graves. Aí foi a primeira vez que eu ouvi o nome da doença, né? E a miastenia graves é uma doença autoimune e que o meu corpo produz um anticorpo que ataca as enzimas entre os nervos e os músculos. Então, é como se a ligação telefônica fosse cortada. E por isso a fraqueza, né? O meu cérebro mandava um impulso de deglutir, mas ele não chegava. Então, por isso que os músculos não funcionavam. Dava pra engolir. Aí ele me encaminhou naquele momento para UTI. Aí eu fiquei lá alguns dias fazendo o tratamento para miastenia graves. Aí ele chamou um amigo dele do Hospital Albert Einstein para ir lá me ver. A gente fez um exame que chama eletroneuromiografia, porque ele achava que era miastenia graves, mas poderia ser síndrome de Guillain-Barré ou ELA, né? Ou esclerose múltipla. Então, precisava fazer esse exame. E esse exame confirmou que era a suspeita inicial de miastenia. E aí a gente começou a fazer o tratamento, eu melhorei super. Foi assim, entrou com corticoide, entrou com medicamento, melhorei. Porque, eu esqueci de falar, naquele momento eu estava sendo alimentada por sonda. Já não descia, né? A saliva, imagina a alimentação. Sim, porque eu estava desnutrida, precisava me alimentar. E a única possibilidade era por sonda. E era até arriscado eu tentar comer, porque a comida poderia ir para o pulmão, poderia dar outros problemas. E aí, quando entrou com o medicamento, eu comecei a voltar a comer, fui ficando bem, né? E aí, quando eu tava pra ter alta, a pessoa não deve estar entendendo nada. Tipo, ela veio pra falar de uma coisa, tá falando de doença autoimune. Não, mas assim, Nath, até pra vocês entenderem. Por que eu fiz essa surpresa? Tem um ditado que fala, por trás de um CNPJ tem um CPF, né? Sim. Então, o propósito da gente estar falando hoje com a Nath, e nós vamos criar depois uma sequência disso daí, é porque dinheiro é legal, trabalhar com o que gosta é maravilhoso, ter condições de fazer o que quer é muito bom,
Mas a gente tem que se cuidar. Olha quem fala de se cuidar, né? Olha quem fala, né? Mas porque... a gente tem que estar atento. O corpo, que nem a Nath falou no começo, gritou, olha, eu não tô legal, né? E a gente tem que dar ouvido para isso. Porque assim, fazendo um parênteses no assunto, né? O dinheiro, ele não compra a nossa saúde. Exato. E uma vez que a gente perde a saúde, para recuperar é muito difícil. E não tem, às vezes, dinheiro que consiga nos ajudar a recuperar, né? Só acordar. Aqui a gente vai falando. Não sei se vocês viram, eu vi ontem isso daí. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi interditado. Sim. Porque o dele é Alzheimer. Então, assim, não estou falando que ele é bilionário, nada disso. Ele deve ter uma condição muito boa da família. Mas está interditado. Sim. Já não responde por ele mais. Então, o filho dele, que a família fez lá se reuniu e falou, vamos dar essa tutela para o filho. Então, é assim, uma hora Sim, vem. E é um destino inevitável para todos. Exato. Não o Alzheimer especificamente, mas a velhice e as dificuldades, né? Com certeza, que vem junto com a velhice, né? Sim, é o combo de ser humano. Exatamente. Então, voltando vamos lá. Ao que aconteceu, quando eu estava para ter alta, porque eu já tinha o diagnóstico, tratamento já tinha voltado, eu já tinha ganhado peso, a fono já tinha me ensinado a comer de novo, porque tive que fazer reabilitação. O nosso corpo se acostuma com tudo que é fácil. Sim. Então, quando você tem uma sondinha fazendo o trabalho pelo corpo, ele vai... relaxar, né? Tranquilo. Então fiz todo o tratamento de fono e aí o neurologista passou em visita e ele falou assim, eu liguei eu não sou especialista em doença neuromuscular, que é a categoria da sua doença, mas eu tenho um amigo que e eu liguei para ele, porque eu quero que você passe em consulta com ele, vai ser importante esse acompanhamento com o especialista, né? E aí ele me falou que antes de dar alta, seria interessante a gente fazer uma tomografia de tórax para ver como que tá a saúde do seu timo. E o timo é o quê? É uma glândula que fica atrás do nosso coração. Ela é importante quando a gente é criança, principalmente, porque ela ajuda a desenvolver o nosso sistema imunológico, né? Os médicos dizem que pessoas idosas geralmente nem tem mais essa glândula, que ela vai murchando. E eu falei, tá bom, né? Um dia mais, um dia menos, pra quem já tá aqui, né? Há tanto tempo, tá tudo bem. E aí eu fui lá, fiz o exame e aí mostrou que eu tinha um tipo raro de carcinoma, chamado timoma, e que naquele momento já tinha metástase no pulmão e no diafragma direito, e que o meu corpo desenvolveu miastenia graves numa tentativa de combater o carcinoma. Então, foi uma doença que eu desenvolvi, na verdade, que vai contra toda aquela questão de psicossomatia, né? Você tá fazendo isso mal pra você mesma. Não, era meu corpo tentando me salvar. Foi a reação do corpo tentando salvar. Tudo bem que ele foi meio burrinho e, né, não fez o que... não cumpriu esse papel, mas foi o modo que o corpo encontrou de falar, olha, você tem um problema muito grave que é assintomático. Então, vamos combater isso aí. E aí que começou a segunda parte do início da saga, né? Que aí veio cirurgia, foi uma cirurgia de 9 horas. Nossa. Um pós-operatório bem complicado. Eu fiquei 40 e tantos dias na UTI. Nesse pós-operatório, né? Tudo que poderia dar errado deu. E aí veio uma crise miastênica muito forte por causa dos anestésicos, né? Então, foi um momento delicado. Precisei ficar entubada. Foi a primeira vez de muitas vezes, né? Porque o nosso diafragma é um músculo. E se a miastenia ataca músculos, ela ataca o diafragma, ela ataca o coração. Já tive episódio de parada. Então, foi mais ou menos por aí, né? Mas acabou que a equipe médica foi muito boa, o pessoal muito legal, me ajudaram bastante. E aí eu fui encaminhada para um hospital especializado em tratamento oncológico.
E aí comecei quimioterapia, radioterapia. Eu fiquei bem por 3 anos, né? Entre aspas, curada. E depois veio uma recidiva. Ao local onde eu não consegui fazer radioterapia, no tórax, onde era o timo, não voltou. Mas o pulmão, que foi onde eu não consegui fazer radioterapia naquele momento, acabou voltando depois de 3 anos. E aí é isso que eu cuido hoje. Tô lá todo mês no hospital para tomar remédio, tomo quimioterapia oral todos os dias. E é isso, vivendo um dia de cada vez há 10 anos. Superando as expectativas. Mas você tá bem? Tô bem. Bem. Nath, é assim, eu li ontem, que você me mandou. É difícil a gente falar assim, que história bonita, né? Porque é algo um pouco contraditório. Tá? Mas a esperança que traz. Sim. Né? A esperança, eu mandei ontem, eu até comentei com o Cláudio, a hora que a gente estava ali na recepção, eu mandei para aleatoriamente. Eu tenho de vez em quando uns insights, sabe? Você vai ver isso. Sim, Você vai ver. Tá De vez em bom. quando tô assim, dá um negócio na minha cabeça. Manda uma mensagem, um exemplo. A Nath. E aí eu tava ali e tal, tinha acabado de ler. Aí eu tinha acabado de grifar as partes, né? Aí eu falei, poxa, eu vou mandar para 3 pessoas. Uma, inclusive, teve um probleminha uns tempos atrás. E assim, depois que acabou, eu vou até te mostrar um áudio. Falei, que história, que força que essa moça tem. Nossa, mas que esperança que é. Então isso, eu acredito que seja para levar, né, essa esperança e essa pessoa que você é maravilhosa, entusiasmada, que dá risada, que fala, que Faz brinca, piada com quem não faz deve. piada, que isso é normal, né? Isso que é bom. Né? Então, assim, tem a questão que nem a gente estava comentando, né? Que a doença, você até tinha falado, né? É uma doença coletiva, né? Sim. Eu entendo, e não sou só eu leio muito, eu estudo. Eu gosto de entender cientificamente as minhas questões. Sim. Então, eu busco não só a reportagem de revista e jornal, mas realmente artigos acadêmicos de psicólogos, de médicos, né? Então, gosto de estar informada por essas fontes. E tem um grupo de psicólogos que eles falam sobre os impactos na família. São psicólogos especialistas na psicologia hospitalar. E eles falam muito que o câncer é uma doença coletiva, porque o paciente sofre. Sim, ele é o principal sujeito, mas todas as pessoas que estão em volta dele, de certo modo, também adoecem junto. Porque, assim, vou dar um exemplo. Esse ano eu precisei fazer radioterapia de novo. Eu não tinha condições de ir e voltar da radioterapia sozinha. Meu pai tinha que me levar e me buscar. Aliás, me levar, ficar comigo lá e me trazer embora todos os dias. Uma vez por mês eu faço infusão de imunoglobulina. Meu pai tá lá comigo. Então, assim, é uma coisa que afeta toda a dinâmica familiar. Então, quando algum familiar me procura, eu falo assim, olha, você precisa estar forte para dar força. Então, é terapia familiar, é precisar todo mundo se unir, né? Eu falo que a minha dinâmica familiar antes e depois da doença era muito diferente. Era muito cada um vivendo sua vida, cada um... Não que a gente não fosse uma família com amor, com carinho, não é isso, mas era muito cada um na sua, no seu canto. Ali, né? Cada um na sua... Hoje não, hoje assim, meu irmão liga, eu atendo na hora, meu pai tamo indo, minha mãe, tô aqui. Então, foi uma questão que poderia ter nos destruído. Mas a gente conseguiu fazer com que fosse algo que nos unisse mais. Mas isso por quê? Porque a gente teve sempre orientação de psicólogo, né? Não somos especiais, não estou falando que somos melhor, né, que outras famílias. Mas tem muito disso, e aí, sim, para o lado negativo, né? Por exemplo, 70% das mulheres que desenvolvem carcinoma de mama,
quando elas terminam um tratamento, elas se divorciam. Ou os cônjuges pedem o divórcio. Então, assim, são dados, né, que mostram o quanto a doença afeta o coletivo. Eu acho que nem o seu exemplo, né? Que nem esse exemplo que você acabou de falar. Poxa, eu acho que o objetivo é unir, né? Sim. Eu falo porque eu cuidei da minha mãe por 10 anos com Alzheimer. E depois que passei esse processo, você faz uma reflexão. Sim. Né? E aí eu falo que não é que eu ajudei ela, mas eu estava me conhecendo durante o processo. Que você fala assim, poxa, até aqui eu consigo ir. Não, você pode ir até mais para frente. Você acha que consegue até aqui. Porque toda vez que te belisca um pouco, você já quer parar. Começa a doer, você fala, opa, aqui é o meu limite. Não é seu limite. Né? Então eu acabei me conhecendo, acabei aprendendo a tolerar mais. Né? Então, assim, foi uma série de coisas que aconteceram que foi para um crescimento. Sim. Foi para um crescimento. Sim, uma coisa que mudou muito pra gente é começar a ver algumas coisas e falar assim, isso não é um problema. Algumas situações, algumas pessoas, alguns mal-estares, né? E aí você fica tipo, cara, isso não é motivo pra você estar se desesperando, estressado desse jeito. Isso não é um problema. Então, é isso, porque assim, a gente começa a ver, eu vou dar um exemplo da parte, nós estamos falando aqui de parte de saúde, mas eu vou dar um exemplo da parte empresarial. Sim. Eu tive uma franquia que não deu certo, tá, aqui em São Bernardo, e eu tinha montado um negócio muito grande, era pequeno, começou a ter volume, aumentamos bastante. E aí quando veio 2015, que veio aquela bolha econômica, bolha imobiliária, eu acabei vendendo. Era marinha de primeira viagem, com medo, né, um recesso, eu não sei o que acontece quando vem um recesso, se diminui, né, toda aquela história, né? Bom, na pressa de vender, acabei vendendo para um estelionatário. Então eu fiquei com todas as dívidas, ele sumiu com um monte de coisa, tal, tá bom. E com a mãe também, que não estava legal. Então, assim, juntava a parte profissional, chegava em casa e ainda tinha que, né, ajudar ela, conversar com ela e tudo mais. O que acontece? Eu passei esse período. Hoje, as pessoas chegam para mim, nossa, mas eu estou desesperado, uma dívida de 10 mil. Eu falo, Jesus, eu queria ter uma dívida de 10 mil. Então, você acaba vendo e acaba levando, vou intitular aqui, acaba levando uma esperança que a pessoa não sabe. Sim. Então, mas agora, cara, isso não é nada. Aí você entra, você conversa, ela fica mais calma. Então, eu vejo isso como... que nem você vem falando aí, né? Ontem, depois que eu li, que você mandou, eu li, grifei no escritório, tá voltando. Costumam brincar, né? A grama tava mais verde, né? O sol tava mais amarelo, né? O ar tava mais leve, né? Porque é algo que você para e vê, que você fala assim, poxa, né? Se ela, a Nath, pessoal, o dia que vocês tiverem oportunidade, né, de participar e conhecer ela pessoalmente, ela tem uma energia, né, vibra uma energia tão boa, tão gostosa de conversar, tá sorrindo. E eu falo, não chego nem perto. A gente aí, né, fazendo as coisas, você fala, caramba, eu queria ter metade disso. Né? Mas é tudo em cima do que? De acreditar, de saber lidar, não é isso? Sim, Nath? Se preparar, né, também. De onde isso veio, né? Mas antes, acho importante trazer esse tema no seu podcast de empreendedores, porque no nosso país, minha opinião, empreender é difícil. Sim. E o empreendedor, a pessoa, a mãe dele pode ficar doente, o filho pode ficar doente, e pode acontecer uma série de coisas. Então, para ver que apesar disso, a vida ainda continua. Exato. Os negócios ainda dão certo. Meu irmão está abriu uma loja no fim de semana. Que legal. Então, assim, é perrengue, mas a vida segue. Então, acho que é legal trazer isso, porque
para entender que toda situação complicada, ela não é infinita, ela é finita. Ela vai passar, né? É que quando a gente está no olho do furacão, a gente acha que nada não vai dar certo, já era, acabou. Não. Mas eu acho que é até um pouco do ser humano a gente achar que o nosso problema é o pior do mundo, né? E não consegue ter a perspectiva de que é um momento, né? Eu falo muito para os meus amigos, né? Dias tristes fazem parte de uma vida boa. Então, quando você coloca nesses 10 anos, se eu fizesse quantitativamente a quantidade de dias que eu estive num hospital, que eu estive muito mal, e os dias que eu estava bem, acabam que foi a maioria. Eu fiquei mais dias na minha casa, com a minha família, trabalhando, do que internada propriamente, né? Então, só que enquanto eu estava lá internada, eu achava que, meu Deus, né? Então a gente tem que se agarrar nessa ideia de que vai passar, né? E de onde que isso veio? Logo que eu fui diagnosticada, no hospital que eu estava, eles tinham um grupo de apoio, de terapia de grupo, que chamava Amor à Vida. E lá eles traziam algumas frases, às vezes. Teve 2 que me pegou. Uma é do cientista o Steve Hawkins, que ele dizia que enquanto tem vida, tem esperança. E a outra era do Chico Xavier, que toda doença no corpo é um processo de cura para a alma. Então, peguei essas frases para mim, tipo mantras, e eu comecei a observar as pessoas que participavam da terapia de grupo. As pessoas que se mantinham positivas, ativas, tipo, vai dar certo, não, tá ruim, mas tá bom, essas pessoas tendiam a ficar bem. E as pessoas que já ficavam mais pessimistas, que se entregavam, assim, elas tendiam a ir de arrasta. E assim, e não só isso também, os efeitos colaterais, eu não sei explicar, não sei se é para todo mundo, mas naquele grupo, quem estava se mantendo com a cabeça boa, ativo, positivo, tinha menos efeito colateral. E eu não queria sofrer. Então pensei assim, não quero ter enjoo, eu sei que é inevitável. Sim. Mas pode ser menos pior. Então foi daí que surgiu esse start. Foi uma virada de chave, né? Porque eu tava com medo, obviamente. Claro. Tudo bem que eu tava aliviada de ter um diagnóstico, finalmente, mas eu tava com medo. Então, e fazer parte daquilo foi muito bom. Quando você fala que foi como se fosse um alívio ter o diagnóstico, porque você tem algo que é incerto, você não sabe o que é horrível, né? A angústia de não saber o que você tem, pra mim, foi muito pior do que ter o diagnóstico, por pior que ele fosse, né? Porque quando eu tive o diagnóstico, o médico falou pros meus pais assim, olha, ela tem 3 anos no máximo. E claro, ficou todo mundo com medo, é ruim. E é uma doença, o carcinoma, que tem milhares de estigmas. A gente cresceu vendo Laços de Família, Carolina Dickman chorando. Gente, aquilo é um desserviço para o paciente oncológico, sabe? Eu entendo que na época fazia parte do contexto, realmente o tratamento não era tão eficaz. É uma novela, né? É uma novela, precisa do drama. Mas hoje é que ficou no nosso imaginário. Mas hoje muito mais gente vive do que... Com certeza, não, né? Então... a medicina avançou muito, né? A medicina, ela avançou, ela tem, apesar de ter muito a avançar, mas nesse ponto, ela avançou, nossa... Sim, porque... Grandemente. E eu sou uma prova viva disso. Exatamente. Porque, eu te falei, primeiro me deram 3 anos. Aí, depois de um tempo, falaram que era 5. Aí... depois, da última vez, meu câncer voltou 3 vezes. Ai, falei, desculpa. Enfim, escapou. É que é natural pra mim. Claro. Quando voltou pela 3ª vez, eu li um artigo da USP que dizia, porque eu sou dessas, né, de ir atrás. Tá eu li um artigo da USP que era tipo um organograma, e aí você vai olhando a história do paciente, né? E falava assim, só 17% dos pacientes que seguem esse caminho aqui passam dos 10 anos de vida.
E aí, e eu já tava, tipo, em 8 anos de sobrevida, né? Que a gente fala, a partir do momento que você tem o diagnóstico, você não tem mais vida. Sim. Você tem sobrevida, né? Que é o que vem depois. Uhum. E me perdi. É que você leu o negócio da USP lá que falava? Eu li o negócio, mas eu tava falando isso por causa de outra coisa. Foi. Cláudio. Você falou do relatório que você pediu, você tinha a priori 3 anos. Depois 7. 3, 5 e 17% dos 10 anos. E aí... Você já estava com 8 anos? E já estava com 8 anos. E... da medicina. Isso. Lembrei por que eu estava falando disso. E o que acontece? Realmente, só que aquele artigo, quando eu li ele tinha sido escrito em 2019, 2020. Uhum. Depois da publicação daquele artigo, foi lançado no mercado um novo medicamento, que é o medicamento que eu tomo hoje. Que legal. Então, assim, a medicina, ela avança todos os dias. E se a gente fica se prendendo nessas coisas de... Quando a gente fica se prendendo nessas coisas de tempo de sobrevida, a gente meio que acaba esquecendo que a medicina avança todos os dias. Uhum. E aí, é isso que eu tô vivendo. Naquela época, eu não tinha nada que pudesse ser feito. Hoje eu tô fazendo um tratamento que não existia e sabendo que existem mais 2 para quando esse parar de fazer efeito. Então, é isso. Não, é assim, uma coisa que você falou e me chamou a atenção assim. Tem uma pesquisa que eles colocaram 2 flores, né? E uma das flores, toda manhã a pessoa ia lá e falava assim, nossa, mas que flor bonita, olha como ela tá nascendo, olha, tá ficando bonita, a cor dela tá realçando, que maravilhosa, ela ia encorpando. E a outra, nossa, mas essa planta dessa cor, que cor feia, onde você vai ficar grande, vai ficar essa cor enjoativa, olha essa raiz, que péssimo, tal, não sei o quê. Bom, no final dessa pesquisa, a que foi elogiada estava robusta, bonita, e a que foi ali judiada com palavras, ela estava tá? Murcha. Então, o que você orienta para quem está vendo a gente para ler? Para ler? Ler ou assistir? Porque assim, eu posso me deparar, que nem você falou, com um artigo antigo que está maiando aquilo. Então, eu olho aquilo e falo, Jesus, eu estou ferrado. Sim. Olha, o que me ajudou muito quando eu comecei foi ler um livro que se chama Quimioterapia e Beleza, de uma autora, o nome dela é Flávia Flores. Ela é até... Pode. Ela é até do Instituto Quimioterapia e Beleza, ela tem um banco de lenços, ela doa lenços, né, para mulheres que estão fazendo tratamento. Esse foi o principal livro que eu li. Depois, quando a gente procura no Google, tem o Google normal, né? E lá aparece todo tipo de informação que não é legal. Sim. Mas existe um outro Google que se chama Google Acadêmico, né? Ele só vai te trazer reportagens e artigos de revistas científicas com renome, né? Entendi. Então, a minha orientação é, quando você quer informação, procura no Google Acadêmico e se atenta à data. Porque tem isso, né? As coisas vão se atualizando, a medicina vai avançando, então algumas coisas ficam desatualizadas, né? Além disso, eu também recomendo seguir a página no Instagram, YouTube, né? Do AC Camargo, que é o hospital que eu faço tratamento. Tem o AC Camargo e o AC Camargo Ensino e Pesquisa. Tem também uma outra página que é o Oncoguia, né? É como se fosse um guia mesmo, o que fazer em determinadas situações. Essas são as que você indica. Que eu indico, que é confiável. Depois, Nath, pessoal, nós vamos colocar isso daí no Insta, né? Então, se vocês seguirem lá, Krakencast com K de quilo,
tá? Então é K de quilo, R-A, K de quilo de novo, em Cast, C-A-S-T. Nath, veio uma pergunta aqui que fala o seguinte, um comentário, tá? Com uma pergunta que fala assim, Nath, linda sua história de superação. Com certeza o seu relato aquece o coração de outras pessoas com o mesmo embate. Eu queria saber qual foi o momento mais marcante na sua caminhada. Olha, teve um momento que foi muito marcante, que foi uma das poucas vezes que eu pensei em desistir. E tava todo mundo bem desacreditado. E um enfermeiro não me deixou desistir. Que legal. Porque, eu me emociono lembrando. Jorge, se você estiver me vendo, Que legal. Porque foi assim. Eu tinha tido alta da cirurgia, né? Tava participando do... Pode ir na boa, sem problema. Eu tive alta da cirurgia, já estava em casa, estava me recuperando, estava indo tudo bem. E uma peculiaridade da miastenia graves é que existe uma série de medicamentos que eles podem induzir uma crise miastênica, né? E um desses medicamentos é o contraste da tomografia. Eu não sabia. E aí eu fui fazer uma tomografia, tomei o contraste. Obrigada. E pouquíssimo tempo depois, coisa de 2 dias, tava eu entubada na UTI de novo. E foi um momento, assim, porque eu já tinha ficado 40 e tantos dias na UTI. E aí eu não fiquei nem 1 mês fora do hospital. E foi um momento, foi tipo, minha vida vai ser isso agora? Ficar aqui amarrado, olhando pro teto com esse tubo na minha boca, que inferno, que ódio. E só um detalhe, né, que você falou, quando você estava entubado, você estava acordada. Porque, como da miastenia, né, a maioria dos medicamentos que induzem a inconsciência para essas situações para que precisa entubar, ataca a miastenia. Então, se eles querem me tirar do respirador, eles não podem continuar induzindo a crise, né? Claro, tem situações e situações. Teve um outro momento em que eu tive uma questão cardíaca, precisei de uma cirurgia cardíaca. Naquele momento eu precisava ficar em coma induzido e a miastenia a gente vê depois. Mas naquele momento eu estava entubada por causa de uma crise miastênica. Então eles me deixam acordada, dando os medicamentos para sair da crise, mas eu tenho que ficar acordada, então é desagradável. Meu Deus, imagino, horrível. Tanto é que esse foi um dos motivos que durante a pandemia de Covid, eu fiquei bem receosa pelas pessoas que furavam a quarentena. Porque assim, estar no respirador, entre aspas, é fácil, difícil é sair dele. Então, né, é um processo chato, demorado, você tem que estar acordado. Então, enfim. Mas aí, voltando para a história do Jorge, eu tava muito assim, querendo desistir, e meu corpo tava respondendo à desistência com o batimento cardíaco indo lá pro chinelo. Lá embaixo. E aí, todos os dias, ele chegava no plantão, passava no quarto, e ele ficava lá, mexendo assim na minha cabeça, falando, não desiste! Todos os dias. E antes de ir embora, ele fazia a mesma coisa. E assim, às vezes ele sentava lá na cadeira pro meu pai ir no banheiro, ou pra minha mãe ir comer. E ele pegava o livro e lia em voz alta. Ele fazia umas coisas assim. E eu ficava tipo, esse cara, que saco, ele não vai embora. Mas ele que me salvou daquele ciclo depressivo que eu tava, né? De querer desistir. Então, eu acho que claro, tiveram muitos momentos marcantes, né? Meus amigos, quando eu fui pra casa fazer homenagem, né? Teve muita coisa. Ir no show do System. Ei, aí sim. Né? E aí foi quando eu saí no G1. Por causa da minha história, né? Então, mas eu acho que esse foi o momento mais assim, que eu não posso desistir. Porque tem gente que não desiste por mim. Então foi... E é algo assim, né, Nath? Eu falo que toda profissão
quando você tem um bom profissional, toda profissão é bonita. Então você tem um advogado que ele sabe o que ele está fazendo, que ele te tranquiliza, que ele briga pela sua causa, é bonito. Você tem um bom administrador, você tem um bom dentista que faz um tratamento, e você sai de lá falando, nossa, que maravilha, não senti nada. Sim. Agora medicina é dom, né? É. Medicina, porque, enfermagem, a área da saúde é dom, né? Sim. Porque se a pessoa não tiver ali mesmo entregue ali... Sim, porque em todos os lugares tem o bom profissional. Exato. E tem o mau profissional. Infelizmente eu passei por alguns maus profissionais. Que é normal. Que é normal. Mas nessa área eu acho fundamental as pessoas terem esse senso de humanidade, né? Porque a pessoa já tá fragilizada, ela já tá triste, já tá sofrendo. Você não precisa piorar. Né? É que para eles, muitas vezes, pode ser normal por causa da rotina, do dia a dia. Sim. Então, eu vejo isso tudo, mas eu não vejo. Né? Eu preciso, muitas vezes, você tá num lugar que não é um lugar agradável, é um lugar que te constrange, você fica meio assim. Se a pessoa não te recepcionar de uma forma, eu não falo nem agradável, mas de uma forma humanizada, é complicado. Nath, vamos lá. Vamos lá, que tem mais perguntas, hein? Adoro. Vamos lá para a próxima. Nath, qual sua força, objetivo para olhar para a vida com esperança e não cair no vitimismo? Não cair... Pode ir de novo. Então, assim, qual sua força? Vamos por partes. Qual sua força Minha hoje força, para você continuar lutando? De onde eu tiro força? Isso. Dos meus planos. Dos seus objetivos, Dos meus do que você objetivos. quer da sua vida. Porque assim, quando eu... Logo depois que eu fiquei bem, da primeira vez que eu fiz químio e tudo, eu tava muito sem objetivo, sem perspectiva. Então, o querer viver é o que me dá força. Eu ainda quero ter outra carreira profissional. Eu ainda quero estudar mais. Eu ainda quero viajar o mundo. Então, é isso que me dá força. Tá. E a esperança que você tem? Sabe, a esperança de lutar para não cair no vitimismo. O vitimismo, eu acredito que ele quis dizer o seguinte, eu sou mais uma coitadinha de mim, eu sou... É que eu não me vejo como uma coitada, né? Então... Exatamente. E isso, pessoal, fazer um parênteses aqui no que eu falei no começo. Esse que é o propósito. Tá? Tanto que nós vamos ter um quadro que nós estamos desenhando, eu, o Cláudio e a Nath, que vai ser o Krakencast Vozes que Curam. Ficou legal esse nome, né? Sim, ficou bom. E a gente vai ter isso toda vez falando nisso. Aqui a protagonista, a dona do negócio é a Nath, eu só vou ajudar a conduzir. O Cláudio também, no próximo você tem que aparecer, hein? O Cláudio também vai estar aqui ajudando a gente a conduzir. E nós vamos criar algumas condições para pessoas que estão, né, também passando por outro, também participar. Sim. Tá? Então ele vem, conta a história, bate o papo, conhece a Nath, conversa, e esse que é o nosso propósito, tá? Essa que fez a pergunta, eu não sei se nós respondemos, porque eu entendi que nem você aqui, tá? Mas eu acho que era essa a pergunta. A questão do vitimismo é que ninguém nunca me perguntou isso, então eu talvez precise elaborar um pouco mais. Mas acho que só pelo fato de você estar aparecendo, contando da sua história e levando essa esperança, você não é em momento nenhum vítima, né? É porque eu não me vejo vítima da situação. Porque assim, muita gente, quando tem o diagnóstico, começa a fazer aquela pergunta, por que comigo? Por que eu? Por que eu? Só que a questão é, por que não comigo? Exatamente. Eu não sou mais especial, eu não sou mais queridinha de Deus. Então, por que não poderia acontecer comigo, né? Eu vejo muito por esse lado. E, às vezes, uma coisa que a psicanálise explica um pouco disso, né? Um processo de luto. Você tem o período de barganha, né? E quando eu tava lá no hospital, entubada, né? Naquela situação de não poder me mexer, tinha momentos que eu ficava pensando, Deus, ainda bem que é comigo e não com meu irmão. Porque meu irmão é uma pessoa hiperativa, com TDAH, que não consegue ficar 5 minutos parado no mesmo lugar. Ele aqui não ia dar conta. Não que ele seja fraco, não, sim, mas né, era um desafio. Mas você vê que engraçado, né? Olha a lucidez que você teve, né, de entender, tá, dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva, o porquê com você. Vamos lá, outra. Tá.
houve alguma mudança no estilo de vida ou atividade física que você começou a fazer? Teve muitas... minha vida mudou muito, porque agora tudo tem que ser muito bem planejado. Por exemplo, eu falei do show do System, né? Que foi o melhor dia da minha vida. Ai, gente, Interlagos estava perfeito. Mas... E haverão outros mais. Amém. Pra estar lá naquele dia, foram, assim, uns 3 meses de preparação. De fazer academia para ter força nas pernas. Preparação de eu levei bolsa com remédio, com capa de chuva, com um monte de coisa. Eu precisei programar o meu tratamento para eu estar em uma janela em que eu estava me sentindo bem. Então, assim, eu penso hoje que não existe nada que eu não possa fazer, mas eu preciso planejar. Um planejamento que você tem que ter. Infelizmente, eu não sou mais aquela pessoa do vamos. Mas eu sou aquela pessoa, vamos, mas que dia? Daqui a um mês para eu poder me organizar, para eu poder ver meus remédios, para eu poder descobrir onde fica o hospital mais próximo do lugar, né? Então, é isso. E quanto à atividade física, assim, quando eu estou bem, eu faço atividade física. Porque a atividade física, ela é fundamental para a gente sair da UTI. Então, a minha motivação, quando eu não quero ir para academia, é assim, eu preciso ter massa muscular para sair da UTI. Então, essa é a minha motivação. Infelizmente, em novembro, eu tive uma pneumonia. E só agora, no mês de abril, apareceu no meu exame que eu tô livre da pneumonia. Graças a Deus. E porque, né, o meu sistema respiratório é mais delicado, ele, enfim, tem as questõezinhas dele, Então, eu fiquei todo esse tempo afastada de atividade física. Mas agora que eu já tô bem, eu vou voltar. Porque eu também não posso me cobrar nesse sentido de, tipo, nossa, eu devia estar fazendo atividade física e não tô. Nesse momento, meu corpo não pode. Nesse tem que momento, respeitar, não dá conta. Respeitar o momento e, assim... Eu também sei que eu nunca vou ser a pessoa fitness, mas eu vou lá fazer uma natação, fazer uma caminhada, essas coisas a gente dá conta, mas bodybuilder... Não, porque eu vou te falar, eu falo por mim, né? Eu tenho o meu corpo, minha genética eu posso fazer o regime que for, se eu parar 15 dias, volta tudo de novo, então é respeitar, né, seu corpo. Olha, a Maitê, as outras eu não falei o nome, mas aqui... Maitê deve ser minha tia, será? Não sei. Ela perguntou assim, qual é a sua realização de maior orgulho? Minha realização de maior orgulho vai acontecer Isso que eu ia falar. Dia 18 de maio. Eu vou te corrigir, não vai ser dia 18 de maio. Pode falar. Vai ser quando você estiver dando aula em universidade. Isso. Não, então, 18 de maio vai ser uma parte para chegar na realização. Tem que explicar pro pessoal. Pessoal, para quem dizer, esse é o sonho da Nath. Meu sonho. Da aula em universidade, é isso? Meu sonho é ser professora universitária. Universitária, né? Exatamente. E aí, é um sonho que em breve ela já está no caminho, o mês que vem vai defender a tese de mestrado dela, quer dizer, já é 90% andado. Sim. Daqui a pouco vai para uma faculdade, depois vai para uma federal, faz um curso. Isso, porque é aquilo que a gente falou de o que motiva. Não desistir dos meus sonhos é o que me motiva. Eu fiz as especializações, fiz o mestrado. No mês que vem, dia 18 de maio, eu defendo meu doutorado. E esse é o último degrau para eu começar a fazer os concursos de professora universitária. Então, doutorado é difícil, gente, então eu vou estar muito feliz. Mas você está no final, você só vai Sim. lá agora é só ir lá para apresentar, para defender e já passou já. Sim, agora só vem outra fase. Uma pergunta aqui. Existe pressão social sobre uma pessoa doente? Existe. E se existe, como ela deve se comportar? Olha, a nossa sociedade, ela
Primeiro que ela tem o tabu, que ela não gosta de falar de doença, não gosta de falar de pessoas indo de arrasta. Então, isso já é um problema. Muitas vezes, às vezes você quer conversar sobre a pessoa muda de assunto, os amigos que se afastam, então, mas não porque são pessoas maldosas, porque elas não sabem lidar com isso, né? Então, tem essa questão. Tem as pessoas que vão te ver e quando elas verem você fora da sua cama, vivendo sua vida, indo num show, elas vão ficar felizes. Mas também tem a pessoa que vai te ver no show, vai te ver na balada ou no teatro, onde for, vai falar assim, nossa, mas não tá doente? Será que é verdade? Deixa eu te perguntar uma coisa dentro disso. Dentro da parte... vamos colocar de negócios, né, que a gente trata aqui. Quero fazer uma analogia com a parte essa parte aí desse julgamento. Sim. Tá? Então tem um ditado que fala assim, muita gente quer te ver bem, só que não melhor que eles. Isso. Encaixa nisso aí também. Encaixa porque quando, no meu caso, e eu acredito que é o caso do Cláudio também, de muitas outras pessoas, quando a gente se vê com um alvo nas nossas costas, a gente não perde tempo e quer viver tudo pra ontem. Então, assim, vai ter o show da banda que eu gosto, o que eu tenho que fazer pra estar lá? E muita gente fica muito nessa coisa do, eu vou ter tempo, depois eu vou. Então, quando elas veem uma pessoa que tá vivendo uma situação muito difícil e, de repente, tá vivendo e vivendo muito mais que ela se incomoda. Então, infelizmente, não é todo mundo. Graças a Deus é uma parcela, pelo menos no meu convívio, que é mínima. Eu costumo falar que é uma parcela pequena, só que pelo número de pessoas ela se torna numerosa, né? Porque é uma coisa que incomoda, Exatamente. né? Por exemplo, assim, hoje, não tô falando que isso acontece comigo, mas eu sei que acontece com outras pessoas, aí, né? A pessoa tá afastada de sala de aula, vamos supor, no meu caso eu tô afastada de sala de aula. Eu sei que a maioria das pessoas que trabalham comigo e que convivem comigo entendem que eu gostaria 1000 vezes de estar na sala de aula saudável do que estar em outro lugar não saudável. Mas existe aquelas pessoas que vão olhar você, ainda mais pessoas como eu, que você vê andando na rua e acha que não tem nada, sua vida. Fala assim, ela passa a perna no INSS, passa a perna na junta médica, não tá trabalhando lá porque é folgada, porque não gosta de trabalhar. E isso não é uma verdade, né? Nath, e dentro disso que você falou, dessas pessoas, você acredita que esse tipo de pessoa... Eu falo porque eu tenho um pensamento quanto a isso, tá? Eu já até falei aqui no outro programa, mas eu acho que a pessoa que ela pensa assim, faz esse... Eu não falo pré-julgamento, porque isso é um pós-julgamento, tá? Mas eu acredito que a pessoa que pensa assim é uma pessoa derrotada, né? Uma pessoa frustrada, profissional ou dentro de um relacionamento. Sim. Então ela tem que descontar essa frustração dela no próximo. Sim, pode ser tanto isso, como pode ser também uma pessoa que não tem noção do que é. E por isso que estar aqui falando dessas doenças, dessas questões é importante. Sim. Porque às vezes nunca teve um caso com uma pessoa próxima ou da família. Às vezes não faz a menor ideia de todos os desafios que acontecem nos bastidores e que não tá na internet. Que é na internet, que é por onde você mais vê, você só vê as pessoas felizes, só vê a galera contente. Eu costumo falar que na internet tá... A teoria, a prática está na vida de cada um. A internet é a grama do vizinho. Sim. Só que a grama do vizinho pode ser de plástico. É isso. E a gente não sabe. Então, eu entendo que... claro, existe gente amargurada. Que é tipo assim, eu tô solteira e eu tô odiando a minha amiga porque ela tá namorando. É mais ou menos aquele... Eu não sei se é da sua época, que você é nova, mas o Cláudio vai lembrar com certeza, que é do desenho... do desenho do Lip Hard, lembra? Ó vida, ó céu. Só reclamava, né? Então. Então assim, que nada tava bom. Nath. Sim. Pra mim foi a primeira de várias que nós vamos fazer. Vocês podem ter certeza que nós vamos nos programar para estar aqui comentando esse assunto. E o propósito da Vozes que Curam é levar esperança, tá? Para você que está aí, é te tirar do isolamento,
né, dessa caixinha que ou você se colocou ou a sociedade te colocou, até te tirar daí, é que você interaja conosco, tanto pelas redes sociais como pessoalmente também, que a gente pode fazer um projeto para vir e você contar a sua história também aqui. E eu queria, Nath, que você desse uma mensagem, tá, para quem recentemente pegou um diagnóstico desse e está desesperado ou perdida. Tá? Se você quiser, nessa câmera aqui. Então, não deixem de viver a vida de vocês. Um diagnóstico não é uma sentença, tá? Muito longe disso. Tenham fé, mas tenham fé inabalável na ciência, porque as coisas estão caminhando. E não desistam, porque como disse o Steve Hawking, né? Enquanto tem vida, tem esperança. E só uma piadinha, porque eu não me aguento. Quando o Jefferson perguntou dos artigos, o que indica ler, assistir e tal, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, assiste Constantine e Deadpool. Por quê? Porque são 2 personagens de filmes muito legais, que eles têm carcinoma e a história não é sobre isso. Que legal. Então, a vida não é sobre o seu diagnóstico. Ela é um detalhe chato, mas é um detalhe. Nath, foi maravilhoso, mais uma vez te falando, foi um prazer te conhecer, nós estamos fazendo aqui, tenho certeza que isso vai ter vários outros episódios. Você quer deixar o seu Instagram para as pessoas te seguirem? Pode ser Nath, nath.alvaide, ALVAIDE. Sigam ela e sigam também a Kraken Underline, que é aquele tracinho embaixo, cast. Tá, para vocês ver os próximos episódios, para vocês ver, acompanhar os projetos que nós estamos desenhando aqui, que vai ser muito legal. Tá? Mande suas perguntas, mas siga a gente, que tem muita novidade por aí. Tá? Muito obrigado por ter acompanhado, espero que vocês tenham gostado, eu amei de paixão, tá? E até quinta-feira que vem, tá? Que vai ser uma surpresa. Siga lá para você ver quem vai vir a quinta-feira que vem. Grande abraço, obrigado mais uma vez, até quinta.